começa agora mais um programa Em Pauta e desde já eu quero te agradecer pela sua companhia e audiência. E como você já deve ter percebido, a gente saiu um pouquinho do gabinete e está aqui agora no plenário da Câmara para bater um papo com o vereador Pastor Elias, ele que é do PSB e aceitou aí o nosso convite para contar um pouquinho sobre a vida legislativa, como que estão sendo aí esses mandatos, ele que já está no segundo. Vereador, obrigada aí por aceitar o nosso convite, por falar aqui com a nossa equipe. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, espero que seja um tempo produtivo. E como a gente já disse, vereador, o senhor está no segundo mandato. O senhor consegue perceber uma evolução do primeiro para o segundo? Eu avalio que nós tivemos uma evolução grande, principalmente para mim, que um vereador de primeiro mandato, quando eu cheguei aqui no início de 2013, era tudo muito novo, né? A gente não tinha noção de como as coisas funcionavam, nós tínhamos uma ideia. E agora não, agora no segundo mandato a gente já meio que conheceu ou avançamos bastante no conhecimento do caminho das pedras, né? Então dá para a gente ter um pouco mais de noção. Eu avalio que a gente está vivendo um outro tempo, né, nessa questão da vereança, um outro tempo e está sendo bastante interessante também. E ao longo desse tempo, o senhor também nota uma diferença na demanda da população? Está mais difícil? Muita coisa foi resolvida ou tem muito o que fazer ainda? Na minha avaliação, a demanda da população continua sendo a mesma. Eu costumo dizer que a população ela não quer muita coisa, ela não espera muita coisa, porque ela também tem uma noção de o quão difícil é fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O que a população quer é um tratamento diferenciado no entorno da sua casa. Ela quer a poda de mato, a poda da árvore, ela quer o pavimento em condições, o ônibus em condições de ser usado. A exigência da população eu avalio como não sendo muito grande, até porque nós, de uma certa forma, nós nos contentamos com o básico, né? Nós queremos o básico funcionando. Então, eu avalio que a população, o pedido da população, ele continua sendo o mesmo, de 2013, 14, 15 e agora em 2019. Mas essa população, ela tem participado mais da vida política da cidade? Eu acredito que sim. Elas estão mais envolvidas, as pessoas estão mais envolvidas, eu avalio mais por conta das redes sociais, né? Tem crescido muito as informações, elas são vinculadas com maior rapidez agora, o Facebook, o Instagram e o próprio WhatsApp, então elas estão mais envolvidas. Eu não posso dizer se a maior parte. Aqueles que têm interesse na vida política da cidade, eles acabam fazendo mais publicações e expressando as suas opiniões. Para o senhor, isso é positivo? A população está aí se manifestando mais, querendo participar, está envolvida aí pelo que o senhor tem visto? É positivo na minha avaliação. Eu só tenho uma preocupação com os exageros, né? Eu acho que essa deve ser uma preocupação de todos. Muitas coisas que são vinculadas, elas não expressam a verdade ou apenas a verdade de um ponto de vista. Eu tenho essa preocupação, isso é uma coisa particular, né? Das pessoas falarem algo, divulgarem uma mensagem, por exemplo, que não expresse a verdade. Aí acaba trazendo mais problema do que solução, né? Então, nesse ponto de vista, ela acaba sendo prejudicial. Mas é muito interessante que a população venha aqui, por exemplo, na Câmara de Vereadores, para poder ver a discussão na fonte, o projeto na fonte, e não apenas se contentar com a informação que chega para ela, às vezes distorcida, né? A gente tem um espaço aqui para mais de 300 pessoas, acho que vale muito a pena participar aqui.
Para o senhor, esse trabalho é coletivo? Envolve aí população, vereadores e o executivo para tornar Campinas uma cidade melhor? Precisa dessa coletividade? Nós falamos dos três poderes, né? É importante que os três poderes estejam unidos no mesmo propósito. É bem verdade que o executivo tem as suas dificuldades, o legislativo, por sua vez, também tem os seus limites, né? Mas é extremamente importante que os poderes caminhem de mãos dadas na expectativa de a gente deixar uma Campinas melhor para os nossos filhos. Para o senhor, o que é estar aqui nesse plenário, segundo mandato? É uma responsabilidade? Como que é estar como vereador? O que significa esse lugar aqui para o senhor? É um desafio estar aqui. É um desafio para mim. E também é a realização, eu não digo de um sonho, mas de um projeto temporal. Eu tenho o entendimento de que eu estou vereador, eu não sou vereador. Eu estou vereador por um período de tempo, renovável inclusive, né, a contento aí da população por mais 4 anos. Eu sempre gostei de estar no lugar onde as decisões são tomadas. Eu sou pastor e sempre tive esse tipo de atuação na sociedade, junto com um público um pouco mais privado, né? Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Nós tivemos mais de 4.000 votos, então, ainda que não seja para algumas pessoas um número extremamente significativo, considerando perto de 800.000 eleitores que nós temos em Campinas, mas mais de 4.000 pessoas confiaram em mim para que eu expressasse a minha opinião através dos votos que são feitos. Então, eu vejo esse lugar como um lugar de grande responsabilidade. E como que é o seu contato com a população? O senhor está sempre na rua, vendo os problemas de perto? Como que funciona? Estou sempre em contato com a população, ora aqui no gabinete, ora na rua. Depende muito de como está a agenda. Por exemplo, semana passada nós passamos um período na rua acompanhando demandas e falando com a população e atendimento aqui no gabinete mesmo, aqui na Câmara de Vereadores. Então, nós estamos sempre ligados, inclusive através das redes sociais. Temos aí um contato com mais de 4.000 pessoas a cada 15 dias, informando para elas as nossas atuações e inclusive também aberto a opiniões. E a demanda chega a todo momento para o senhor? Porque a gente pegou aqui alguns números, só desse primeiro semestre, o senhor protocolou 81 indicações, moção 2, projeto de lei ordinária 7, projeto de resolução 3, mais requerimento 34 em um semestre. São números altos, né? Mostra aí que tem bastante demanda, que tem muito o que fazer. Há muito o que ser feito ainda na nossa cidade, né? Nós temos trabalhado bastante. As demandas, elas chegam de várias formas. Ainda que eu tenha feito esta quantidade de indicações, por exemplo, antes de apresentar a indicação, eu quero ver a viabilidade dela. Então, eu vejo primeiro a condição para ser feita, até para a gente evitar aquele monte de papéis, aquele monte de documentos. Eu vejo a condição, converso com quem de direito e aí, estando mais ou menos encaminhado, eu tendo certeza que aquela indicação vai avançar, então a gente formaliza ela até para poder dar legalidade no serviço, por exemplo, que foi pedido. E como que o senhor faz para definir o que vai ser prioridade, o que vai virar requerimento, o que vai virar indicação? Como que é, já que a demanda é grande? Porque não dá para atender todo mundo? Como que o senhor tenta fazer? Todos os pedidos que chegam no nosso gabinete, nós damos sequência, independente de, na minha avaliação, ser possível ou não. Até porque não sou eu que digo que o pedido, que a demanda do cidadão vai ser executada ou não. Isso é uma responsabilidade do executivo. E é importante que a gente deixe isso bem claro, porque às vezes a população
ela de uma certa forma pensa que o legislativo faz, né? O legislativo ele aponta um problema e aí então o executivo que tem esse poder de realização. Nós apresentamos o projeto, a indicação, independente de saber ou não se ela vai prosperar ou não. E entrando um pouquinho agora nos projetos do senhor, o senhor tem um que seria o caixa eletrônico adaptado. Como que é esse projeto? Como que ele seria na prática? Esse projeto nasceu a partir de ouvir uma entrevista de uma pessoa portadora de nanismo. O entrevistador perguntou para ela qual que eram as maiores dificuldades que ela tinha. E uma delas foi exatamente essa, de não ter acesso a um caixa eletrônico, né? Até porque a altura do caixa eletrônico tem um padrão. Então, pensando nesse grupo de pessoas, nós apresentamos um projeto para que seja apresentado, para que seja colocado em funcionamento um caixa eletrônico adaptado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nós já temos aqueles com a tecla com leitura em braille, né? Mas, por exemplo, para a pessoa portadora de nanismo, aí ela tem uma certa dificuldade, e o cadeirante também tem uma certa dificuldade. Nós apresentamos com esse intuito. Uma forma também de agilizar a acessibilidade, né? Fornecer acessibilidade para todo mundo. As pessoas têm direitos iguais, né? A expectativa é que ela tenha a liberdade de ir a um caixa eletrônico no final de semana sem depender de alguém para auxiliar ali no momento de sacar um dinheiro, de pagar uma conta, de ver o seu saldo, justamente para tratar as pessoas como iguais que são. O senhor aí que tem contato com muita gente e conhece grande parte de Campinas, ou se não toda Campinas, né? O senhor acredita que a cidade ainda falta ser mais acessível para o cadeirante, para o cego, para o surdo? Muito. Há muito que ser feito ainda no entorno das escolas. Alunos que são cadeirantes, eles têm dificuldades de acessar, seja a escola municipal ou a escola estadual, eles têm essa dificuldade. Muito já foi feito, né? A gente tem que reconhecer isso também. Mas ainda muita coisa precisa ser realizada. O senhor falou aí em escola, a gente muda de assunto, porque o senhor também tem um projeto de lei que fala sobre a merenda das escolas. Seria o que sobrou da comida, o que não foi utilizado, e para crianças carentes da própria escola? Nós apresentamos um projeto nesse sentido porque eu conheço pessoas que trabalham como merendeiras, né? Trabalham na escola, preparam o alimento e elas já falaram que muito desses alimentos acabam sendo descartados. Nós apresentamos um projeto para distribuir esses alimentos que foi feito em excesso. Isso pode acontecer numa segunda-feira, um final de semana prolongado. O pai pode não levar a criança na escola, então há uma expectativa de fazer X quantidade de alimentos para aquela quantidade de alunos e acaba então sobrando. Então nós apresentamos o projeto que autoriza a diretora da escola, o diretor da escola, autoriza distribuir este alimento para as pessoas carentes, para os alunos carentes que são matriculados naquela unidade de ensino. Porque hoje esse alimento acaba sendo jogado fora? Não há uma autorização para distribuição. Se há alguma distribuição, ela não é regulamentada. Então, como não há uma autorização, nós fizemos esse projeto de lei agora para direcionar para um grupo de pessoas, as crianças carentes, que muitas delas vão à escola e fazem da refeição da escola talvez a sua única refeição no dia. Então nós apresentamos esse projeto, a criança matriculada aí com uma frequência de pelo menos 85% nas aulas, ela tem esse direito, então terá esse direito, uma vez aprovada a lei, terá esse direito de pedir para que ela leve para sua casa o alimento que foi feito em excesso. E acaba ajudando ela e a família também nessa comida.
E não, tem uma outra questão, viu? Muitas crianças, elas ficam em casa só. Pode parecer um projeto sem muita relevância, mas a gente pode evitar problemas, acidentes domésticos. Como, por exemplo, um menino de 8, 10 anos que fica em casa e aí no desejo, na hora que a fome aperta, ele vai fazer o alimento ali, corre o risco de se queimar. Então, se ele tiver aquele alimento pronto ali, ele já está garantido, por exemplo, o final da sua tarde. Vereador, o senhor também tem um outro projeto de lei, que seria o programa Disque Campinas Sem Cerol. O que é esse projeto? Essa época de férias nós temos um período de... Os meninos vão para a rua soltar pipa, né? É uma cultura para nós. Então não dá para a gente proibir essa diversão deles. Mas também faz parte do menino. O menino quer soltar pipa e quer soltar pipa para disputar com o outro colega, né? Eles querem cortar a pipa do outro, aquela coisa toda. Mas já há uma lei, isso já é proibido. O uso do cortante, né, ou do cerol na linha já é proibido. Nós apresentamos um projeto, apresentamos inclusive agora no mês que passou, para criar um programa para denúncia do uso do cerol no Disque 100 ou mesmo na Guarda Civil. Até porque nós temos a lei que diz que não pode usar, mas também não diz o que deve ser feito. Então nós apresentamos esse projeto na expectativa de que a gente ajude a Guarda Municipal a autuar e atuar nessa área também para evitar acidentes, né? Nós temos notícias aí de motoqueiros que são feridos, inclusive mortos, criança no carrinho ainda que acaba sendo ferida por conta da linha com cerol. E a gente sabe que também tem adulto que utiliza o cerol, né? Então, mais uma forma aí de conter todo esse perigo. Falta um pouquinho de entendimento nisso, né? Eu avalio que a criança, lá um menino de 8, 10 anos, está no sangue dele, é uma coisa de menino, embora está errado, né? A gente deixa bem frisado aqui, mas como você bem lembrou, tem adultos, né? Já jovens e adolescentes, já pessoas 15, 20, até mais do que isso, 25 anos, que tem nesse período de férias um momento também de descontração e de disputa, né? E acaba cometendo uma infração. E esse projeto de lei também prevê campanhas de conscientização para explicar desse perigo? O cerne do projeto é exatamente isso, criar um programa para divulgar o Disque Denúncia, incentivar. Isso pode ser feito na escola e lá na escola também falar sobre a importância de não usar o cerol e de tornar esse número público e dizer para a população: presenciou alguma coisa nesse sentido, avisa a guarda, ou o Disque 100 mesmo, que é o Disque Denúncia, é uma denúncia anônima. E dessa forma a pessoa vai contribuir com a segurança da população de modo geral. E prevê alguma punição? Nós prevemos uma punição para os pais ou responsáveis por essas crianças. Ok, vereador, mudando um pouco aqui de assunto, tem outro projeto sobre banheiro químico nas feiras livres aqui de Campinas. Como que seria esse? Esse foi apresentado também, questão de talvez uns 50, 60 dias. A cultura da Feira Livre na nossa cidade, ela voltou assim com mais força, inclusive as feiras noturnas, né? Então hoje virou um lugar, é um ponto de encontro. A Feira Livre é um lugar de bate-papo, de conversa, de falar sobre vários temas. Nós apresentamos o projeto justamente porque vimos que os feirantes e os usuários, os frequentadores das feiras livres, eles não têm um lugar para usar caso Ninguém eles tenham tem necessidade. Nem os feirantes. Nem os feirantes.
E qual que é a situação ainda? Eu conversei com alguns feirantes e eles falaram o seguinte, que a mulher, porque não é só o homem que trabalha na feira, né? Normalmente é a família, né? A mulher, ela é até acolhida pela moradora da rua que recebe a feira. Porque tem essa afinidade e acaba abrindo a sua casa para que a mulher que é feirante faça uso do banheiro. Mas o homem não. Até porque o homem, de uma certa forma, ele acaba sendo um pouco mais livre, né? Embora errado também, mas ele dá lá o seu jeito. Se vira. Né? Ele se vira, né? Então nós apresentamos o projeto justamente para atender essas pessoas que chegam lá a partir das 4 horas da manhã, 4 e pouquinho, já estão montando aí as suas barracas para a Feira Livre. E também, claro, vai atender os frequentadores, os usuários da Feira Livre. E quem colocaria esses banheiros lá? A prefeitura? A própria prefeitura. Há um entendimento que nós não podemos apresentar um projeto dessa natureza porque nós estamos colocando responsabilidades na prefeitura. Mas vale a pena a gente lembrar que já há jurisprudência para isso. Nós temos uma cidade aqui perto, cidade de Jacareí, que já faz isso por força de lei. A prefeitura ela vai poder fazer um contrato. Aliás, ela já tem contrato de banheiros químicos. Nós passamos aí nas obras, por exemplo, você pode ver o pessoal que está fazendo poda de mato, capinação, sempre tem ali um banheiro para eles. Então, eles já têm esse equipamento. Nós estamos agora autorizando, claro, uma vez aprovado, autorizando para que seja instalado também nas Feiras Livres de Campinas. Eu dei uma olhada no projeto, não é só colocar o banheiro químico lá. O senhor solicita que seja um banheiro próprio para homem, outro para mulher, que a prefeitura vá lá e dê manutenção também? Faça o serviço completo. Leve antes da chegada do pessoal que vai começar a trabalhar e recolham a hora que terminar. Nós temos uma outra questão também, né, com essa questão de feira livre. As feiras noturnas, por exemplo, elas não têm um container para que ela jogue os seus lixos, né, os lixos que são produzidos, eles acabam eles mesmos coletando e deixando num lugar à parte. E essa questão dos banheiros é exatamente da forma como foi colocada. Um banheiro para homem, um banheiro para mulher, não é de uso exclusivo do feirante. Ele também vai usar, assim como os usuários da Feira Livre. As feiras livres para o senhor é algo que precisa de atenção na cidade, que está crescendo e acaba mexendo com a economia, envolve aí o lazer também? Ela precisa de um pouquinho mais de atenção. Acho que a CETEC tem feito o papel dela, autorizando. Hoje nós temos, não consigo precisar aqui, mas várias feiras livres noturnas funcionando em Campinas. Como disse, é um lugar de ponto de encontro. É um lugar onde as pessoas vão para conversar, para ter um tempo de confraternização e de fazer as suas compras também. A Feira Livre Noturna, ela tem mais um perfil de feira de gastronomia. Aliás, tem algumas feiras que estão aí na crista da onda, como se costuma dizer, dado a qualidade da alimentação que é preparada e oferecida. Vale muito a pena uma atenção do Executivo para esse grupo de pessoas. Estão gerando emprego, estão gerando renda para a nossa cidade. Acho que vale muito a pena, está crescendo e precisa um pouco mais de investimento e um pouco mais de atenção para esse grupo de pessoas. Vereador, a gente citou só agora aqui no programa vários projetos do senhor. O senhor costuma acompanhar de perto toda a tramitação deles? Como que funciona esse seu trabalho? Acompanhamos de perto. Quando nós protocolamos um projeto, a gente entende que ele tem que tramitar aqui por algumas comissões, né? Então a gente tem uma certa noção deste andamento. Então, por um período de 90 dias, 120 dias, a gente meio que deixa ele caminhar sozinho.
E aí depois desse período a gente já começa a correr atrás para saber como é que está, se já teve o parecer nas comissões, seja ela de legalidade ou de mérito, enfim, aí a gente já começa a correr atrás para pedir para entrar na pauta e dar uma resposta para a população, porque uma vez protocolado ele se torna um projeto da Câmara, não um projeto do vereador. Uma vez que nós apresentamos um projeto, ele se torna público e as pessoas acabam nos perguntando, nos procurando, e o projeto já foi para a pauta, já votou, enfim, aí a gente acompanha de perto sim, mas normalmente depois de protocolado, a gente espera aí na casa de 3 a 4 meses para que ele caminhe pelas comissões e aí depois a gente já acompanha mais de perto. Como que o senhor se sente quando o projeto é aprovado e ele começa a ser aplicado na prática e toda a população ali sendo beneficiada? O que é para o senhor isso? É um filho que nasce, né? Eu tenho um projeto, acho que só para falar assim, a questão da realização, eu apresentei um projeto, acho que em 2014 mais ou menos, 13, 14, nós apresentamos um projeto que se tornou lei, que é o Boletim Escolar Eletrônico. Nós temos esse tipo de boletim sendo apresentado nas faculdades e nas escolas estaduais. Então nós apresentamos um projeto para que se criasse o Boletim Escolar Eletrônico aqui em Campinas. De pronto, assim, mais de 70 mil alunos já foram alcançados, porque o pai, por exemplo, não consegue participar da reunião com os professores. As mães também estão aí trabalhando. Então, com o boletim escolar eletrônico, o pai ou responsável, quando faz a matrícula, já pega login e senha e ele pode acompanhar o rendimento do filho na sua casa ou na palma da sua mão, aí nos smartphones, né? Então, quando aquele projeto foi sancionado pelo prefeito e ele já está em vigência, para mim foi o melhor dos mundos, né? E a população dá um retorno para o senhor? Fala, olha, isso aqui realmente melhorou a minha vida? Não. Isso não é comum acontecer. Não, isso não é comum acontecer. As pessoas, elas esperam uma iniciativa do Legislativo, mas depois da lei sancionada, as pessoas esquecem com muita facilidade. É mais um benefício, né? Mais uma facilidade que ela tem. Dificilmente a gente encontra alguém que diz, foi legal aquele projeto. A gente consegue ter esse retorno antes do projeto ser apresentado ou ser sancionado, né? Então antes diz, aquele projeto é legal, tal, mas aí depois de sancionado o povo meio que esquece mesmo, mas é natural isso. Mas para o senhor está tudo bem, o importante é que estão sendo beneficiados. Lido com muita tranquilidade. Se a população foi atendida na sua demanda, se ela foi atendida com um projeto que nós apresentamos, eu estou satisfeito, eu me sinto realizado tendo o projeto em vigência. Agora, de ser o que se costuma dizer o pai da criança, ou aquele que colocou o dedo lá, que tem o seu DNA, bom seria que tivesse, mas eu consigo lidar muito bem com isso, está muito tranquilo. E apesar disso, o seu gabinete está sempre de portas abertas aí para a população? Sempre de portas abertas, a partir das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, isso segunda, terça e quinta e sexta, porque segunda e quarta-feira nós temos as plenárias e o pessoal do gabinete fica até encerrar a sessão aqui. Às vezes 8, 9, 10 horas da noite, o gabinete está sempre à disposição. Então fica aí o convite para a população fazer parte, né, da vida política. Venha nos fazer uma visita, nosso gabinete está à disposição, é o gabinete 29, aqui da Câmara de Vereadores, não só o meu, né, mas dos outros 32 vereadores aqui que nós temos na cidade de Campinas. Nós estamos à disposição. O vereador, quando ele coloca o nome, acho que vale muito a pena a gente frisar isso, quando o cidadão coloca o nome para ser apreciado pela população, ele quer ajudar, ele quer encurtar a distância entre o executivo. E os vereadores de Campinas, todos eles estão com a mesma intenção, têm a mesma intenção, então pode contar com os vereadores da nossa cidade e, passando por aqui, o Gabinete 29 está à disposição.
Ok, vereador, então é com esse convite do senhor que a gente encerra o programa Em Pauta de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Vereador, muito obrigada também por falar aqui com a gente. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês e vamos combinar outras vezes. Com certeza a gente vai continuar acompanhando aí o trabalho do senhor e dos demais vereadores. A você fica o convite também de acompanhar toda a programação da TV Câmara. O Em Pauta volta amanhã e a gente se vê. Tchau!